Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, queridos irmãos que nos acompanham em casa, nesta missa de hoje, dessa quarta-feira, nós somos convidados hoje a nos sentirmos chamados também por Deus para anunciar a sua palavra, anunciar o seu reino. Nós finalizamos o Evangelho de ontem com Jesus nos dizendo: pedi ao Senhor da messe, pastor do rebanho, que envie muitos operários para a sua messe. Que nós devemos rezar sempre, para que o Senhor toque no coração das pessoas, nos faça assumir o nosso compromisso de evangelizar, o nosso compromisso de anunciar a boa nova. E esse compromisso é de cada um de nós. Pelo batismo, nós fomos chamados e recebemos esse mandato de Jesus: ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse mandato Jesus hoje dá também aos discípulos que ele chama. O chamado de Deus, meus irmãos, é sempre algo pessoal, individual. Deus nos chama pelo nome, assim como chamou os discípulos, e nós vimos aqui verdadeiramente o nome de cada um deles. Jesus não chamou qualquer um, chamou aqueles que ele quis e chamou-os pelo nome. A iniciativa de chamar não é nossa, é sempre de Deus. É Deus que chama, é Deus que ama e nos capacita para anunciarmos o seu reino. E como é interessante a gente perceber a importância do nome. O nome carrega memórias. O nome carrega, uma importância muito grande. Tanto é verdade que na Bíblia nós vimos diversos momentos, onde Deus chama as pessoas pelo nome, alguns até diante do chamado, diante do clamor de Deus, diante da intervenção, diante do apelo que Deus faz, alguns até trocam o nome. Vimos, por exemplo, Abraão, que antes era Abrão, e depois de chamado por Deus, ele se chama Abraão. O nosso padroeiro, São Paulo, que era Saulo, e logo após, depois que ele viu aquela luz, e que ele segue essa luz, ele muda o seu nome de Saulo para Paulo, mudou radicalmente a sua vida. Por ocasião, por exemplo, da ressurreição de Jesus, na Páscoa, nós vimos lá no episódio da ressurreição, quando Maria vai ao túmulo bem de manhã, e ela percebendo que a pedra, que estava no túmulo tinha sido retirada, afastada, e ela fica desesperada: onde colocaram o meu Senhor? E como se ela estivesse ali vendo o jardineiro, ela pensando que era o jardineiro, e ela nem olhava direito para ele, mas falava, chorava, quando de repente alguém diz: Maria, e ela percebe que aquele é o Senhor. Ela reconhece, somente quando Jesus diz o seu nome, Maria, ela se atenta e percebe: aquele é o Senhor, reconhece o Senhor. Olha como é importante a gente perceber o nome. Então, qual deve ser o nosso exercício? Chamar as pessoas pelo nome. Para mim, como padre, é difícil, chamar cada um de vocês, igreja, cada um de vocês que participam na paróquia, pelo nome. Agora, para vocês é diferente. Chamar de Padre Edmar, Padre Giovanni, Padre Eduardo, aí é mais fácil. Como é importante isso? Como é importante a gente se identificar pelo nome, por aquilo que nos separa dos outros, torna a nossa individualidade.
E isso é de suma importância, porque o próprio Jesus assim o fez. Chamou os seus discípulos pelo nome. Tão bonito quando as pessoas aproximam do padre e dizem: sua bênção, Padre Giovanni, sua bênção, Padre Edmar. Outros só dizem: sua bênção, padre. Mas qual padre? Olha como é importante a gente dizer o nome. Pode ser que estejam 3 padres juntos, e aí você chega e fala: padre, posso falar com você? Qual padre? Agora, quando você chega: Padre Eduardo, posso falar com você? Aquilo já se identifica. Meus queridos irmãos, Jesus nos chama, porque Ele nos ama, e nos chama pelo nome. Ao chamar os discípulos aqui, dá a eles uma missão. A missão de evangelizar, a missão de anunciar o seu reino, a missão de ir onde as pessoas verdadeiramente precisam, a missão de anunciar o seu nome onde verdadeiramente as pessoas estão carentes, estão necessitadas, de escutar a sua palavra, de ser sinal da sua graça. Meus irmãos, esse é o compromisso também de cada um de nós batizados. De repente, anunciar Jesus lá na nossa casa, lá no trabalho, lá na rua, no grupo que eu participo, eu ser sinal da presença dele onde eu estiver. Aqueles que são chamados hoje somos nós, sou eu, é você. E você pode aqui colocar o seu nome nessa lista que Jesus chama e dá uma missão. A missão de quê? De anunciar que o reino está próximo. Esse reino que é dado a cada um de nós como uma semente. O reino de Deus é um já, ainda não. Já, porque ele começa aqui. Ele se faz presente já aqui, quando nós vivemos os valores, quando nós amamos o próximo, quando nós nos deixamos conduzir pela compaixão que nós vimos ontem na meditação, pela empatia com o irmão, o sentir com o outro. Quando nós nos colocamos na presença de Deus, comungamos do seu corpo e do seu sangue, vamos agir em favor do irmão, em favor do próximo. Isso já é o reino de Deus. Quando lutamos, quando trabalhamos, esforçamos no combate a tudo aquilo que nos afasta da graça de Deus, tudo aquilo que afasta os irmãos da bondade de Deus, nós já estamos vivendo o reino de Deus. Mas ainda não, porque ele se planifica quando estivermos face a face com Deus. Quando nós estivermos junto do Pai, quando Ele nos chamarmos, e Ele nos dá aquilo que verdadeiramente Ele preparou para nós. Aí sim se completa a plenitude do reino de Deus. Enquanto estamos aqui, vivamos, nos esforcemos, lutemos, portanto, para vivermos e para sermos mensageiros desta boa nova, mensageiros da graça, da misericórdia do Pai. Muitas ovelhas ainda não conhecem a palavra do Senhor, muitas ovelhas que estão ao nosso redor, muitas pessoas ainda não conhecem a mensagem do Evangelho. Isso é compromisso de quem? Meu e de cada um de vocês. Hoje nós vamos pedir ao Senhor essa graça, que Ele nos ajude a sermos sinais, instrumentos do seu amor, da sua graça na família, no trabalho, na política, diante das pessoas que ainda não conhecem a mensagem do Evangelho. Que o Senhor Deus de bondade, que Maria, aquela que vocacionada, disse sim ao chamado de Deus: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim
segundo a sua palavra. Que nós tenhamos o coração aberto também para acolher o chamado de Deus e responder com fé, sobretudo com esperança e amor. Que assim seja. Amém.